fizer misericórdia, eu vou começar a ler. Então, 7,14 de Romanos diz assim, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, bendito sou o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, capítulo 8 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não amam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. A experiência de um jovem que um dia veio ter com o pastor, uma experiência real, e dizia ele: pastor, eu conheço tudo, eu conheço a palavra, eu sei muito bem tudo o que eu devo fazer, eu sei muito bem o que não devo fazer, mas o meu esforço é vão. Ninguém sabe, mas eu não sou capaz de fazer o bem que eu quero. De drama em drama, este jovem acabou por ser levado ao suicídio. Só foi encontrado 5 dias depois, porque já cheirava mal em casa e foram os vizinhos que deram o alerta. Já estava em decomposição. O que é que aconteceu? É certo, o pastor ficou muito perturbado com esta situação. E nós perguntamos: o que é que aconteceu com aquele jovem? Por que tudo aquilo? O apóstolo Paulo, de alguma forma, ele nos ajuda a entender a luta que aquele jovem travava e a luta que muitos de nós também travam, ou todos nós, se quisermos ser honestos, também também travamos, também batalhamos. O apóstolo Paulo, no verso 24 que eu li há pouco, diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sou a miséria, dizia o apóstolo Paulo. Eu sei tudo o que fazer, e ele sabia, era o doutor da lei, mas há uma luta dentro de mim. E muitas vezes parece que não dava para aguentar. Isto é um grito de... um desabafo, é um grito de dor. Quem me livrará do corpo desta morte? Muitos perguntam, muitos afirmam. Enfim, eu sei que os teólogos têm as suas convicções, todos nós temos. Muitos perguntam: será que o apóstolo Paulo, nesta altura em que ele escreve esta carta, ou que ele tem este desabafo, ele estava convertido ou não? Eu tenho um amigo que estava. Esta carta aos Romanos foi escrita no ano 55, depois de Cristo. Ele já tinha tido um encontro com Jesus na estrada de Damasco há tempo, há muito tempo. Portanto, ele estava convertido. Mas ele fala da sua experiência e ele fala no presente. Miserável homem, não é que eu fui, mas é que eu sou. Então ele está a falar no presente, no momento em que ele estava a viver exatamente essa experiência. Estou com o meu cadáver às costas. Quem me livrará do corpo desta morte? E nós vemos claramente que há aqui como 2 Paulos em conflito. E será que eram 2 Paulos? Alguém me tem perguntado sobre a dupla personalidade, situações de bipolaridade. Será que Paulo era um bipolar, como agora os nossos psicólogos dizem aí? Não. Que ele tinha dupla personalidade? Não. É claro que a Bíblia diz que o homem de coração dobra, que Deus não gosta, Deus abomina o homem de coração dobra. É o homem que é duplo, diz uma coisa e faz outra. Mas estamos a pensar aqui de forma certamente diferente.
Certamente que o Paulo não era de dupla personalidade, ele era um homem sério com Deus, mas ele fala de uma realidade, como eu disse, nós vivemos. E a pergunta perguntas que eu gostava de fazer: porquê é que uma pessoa depois de convertida ainda tem vontade de pecar, ainda peca? Porquê é que ele muitas vezes diz assim: antes de me converter não tinha luta, e agora tenho esta luta? Porquê? Quero fazer o bem, eu sou capaz. Porquê é que isso acontece comigo? Será que todos nós já passámos pelo mesmo? Se o Corinthians está aqui a abanar a cabeça a dizer que sim, isto é uma luta que todos nós travamos. E não quer dizer que nós estamos desaparafusados da cabeça. Eu vou explicar, talvez vale a pena explicar aos irmãos para ver se nós também entendemos. Porque parece uma contradição quando o apóstolo Paulo, lá em 1 carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz: irmãos, eu quero que vocês se apresentem diante de Deus irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, para a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele estava a falar da santidade, ele estava a falar de santificação. Este é o propósito de Deus, como a Dalita dizia há pouco. Muitos filhos semelhantes a Jesus. E o processo de santificação vai levar-nos a isso, de sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. Mas ainda estava nesta batalha. Parece que se ele queria que fosse assim, então porquê é que em Tessalonicenses foi, segundo os entendidos, foi a primeira carta a ser escrita? Porque é que ele faz uma afirmação tão taxativa? Corpo, alma e espírito irrepreensíveis, intocáveis para a vida de Jesus Cristo. Era assim que ele entendia que ele devia estar preparado. E porque é que ele, aos Romanos, mais tarde vai escrever isto: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele estava a dar uma imagem terrível. Não sei se, meus irmãos, isto faz sentido, mas se conhecem a história, havia várias penas capitais para pessoas consideradas fora de lei, bandidos, assassinos, ou, enfim, às vezes nem isso, mas que eram condenadas. Uma das penas de morte era a crucificação, que os romanos e os gregos adotaram. Havia o enforcamento, os judeus também usavam isso. Não deixarás o corpo no madeiro até depois do pôr do sol. Portanto, claramente que era uma prática que existia. A decapitação, o apóstolo Paulo foi decapitado, basta vermos, cortaram-lhe a cabeça. É lá o caminho de Ostia, os romanos. Mas havia um outro processo muito violento, que era, sobretudo, para penas de homicídio. Alguém que assassinava outra pessoa. E qual era a pena? É que o homicida era amarrado ao cadáver da pessoa que ele assassinou e ficava ali para morrer com aquele cadáver pendurado, agarrado assim. Quer dizer, é uma imagem indescritível, é uma imagem que é horrenda, horrível. E era o que ele estava a dizer: eu tenho o meu cadáver agarrado a mim, isto cheira-me mal, eu não consigo viver com isto é uma luta tremenda que eu vivo. Livrem-me, tirem-me esta coisa daqui de cima. É um grito de súplica, é um desabafo tremendo, é um grito horrível. Mas estamos os irmãos a perguntar: pastor, mas o pastor disse que ia explicar o que é que estava a passar. Eu vou explicar qual é o meu entendimento, irmãos. Ontem já abrimos um pouco o leque, que estiveram aqui na reunião com o grupo, porque há a ideia. A irmã Zenilda, onde é que está a irmã Zenilda? Lá atrás. Pois eu sei que há muitas teologias, há muitas doutrinas, e às vezes as teologias só confundem e só baralham, sobretudo se a gente não se vira para a palavra, não se senta na palavra. E muitas vezes fica a ideia, no momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, atenção, que tudo na nossa vida está resolvido. Fica esta ideia, ok. E nós dizemos, gostamos mesmo daquele texto de quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verdade que há muita coisa que acontece. 33 coisas Deus faz por nós naquela altura, pelo menos. Se quiserem eu tenho a lista, depois posso passar. Já passei alguns. 33 coisas. Nascemos de novo, somos adotados na família de Deus, justificados, entramos no processo de santificação, tornamos coerdeiros com Jesus, somos regenerados e a lista não para mais. Então muita coisa acontece naquele momento, mas há muita coisa que não acontece ainda. O que é que acontece no momento em que nós declaramos a nossa fé em Jesus, dizemos: eu sou pecador, eu arrependo dos meus pecados, eu reconheço que a obra de Jesus é suficiente e eu aceito para mim, declarando diante de Deus que eu sou pecador e preciso da salvação de Deus. O que é que acontece? Acontece que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem sobre nós, vem entrar em nós e muda o nosso espírito, que
estava morto, mas entendam que morto, o nosso espírito não morre. O nosso espírito não está morto. Ele está morto aqui no sentido para as coisas de Deus. Ou seja, o nosso espírito, quando não aceitamos Jesus como Salvador, ele não está ativo para